Olá, começamos agora a primeira edição do programa Fechamento. O programa Fechamento, na verdade, é um programa piloto, a primeira iniciativa que nós temos de fazer aqui um resumo do que vai ter na próxima edição da Carta Capital no calor do fechamento, né? No momento que a gente está terminando, concluindo as matérias dessa semana, e a gente já tem aqui a capa da próxima edição, uma entrevista do Mino Carta e do Sérgio Lírio, diretor da revista Carta Capital, com o Lula. E eu gostaria de passar a palavra aqui para o Sérgio para falar um pouquinho sobre essa entrevista. Você esteve com o ex-presidente Lula em Curitiba na quarta-feira 4, né, na companhia do Mino. Como que foi esse encontro? Como que estava o presidente? E o que você pode adiantar um pouquinho aí do que ele falou nessa entrevista? Sim. Boa tarde, pessoal. Boa noite, qual seja o horário que você esteja nos assistindo. Vou fazer aquela piada que você fez. Você foi no calor do fechamento? Não, no frio do fechamento, né? Que hoje está aqui Sim. em São Paulo, está complicado. Olha, a impressão que eu tive de Lula foi bem boa, tá? Assim, o Lula está numa fase especial, assim. Eu acho que ele está fisicamente bem, né? Ele lá fez questão de afirmar que o regime que ele fez, ele disse que perdeu ali uns 8 quilos, foi por conta da paixão, que ele pretende se casar, né, com a atual namorada dele. Me disseram que ele tem repetido isso em vários encontros, assim, manda um recado para ela sempre de que pretende realmente se casar, que é uma relação de longo prazo. Então, estava feliz desse ponto e eu acho que ele está muito confiante de que a maré para ele está virando, ou seja, eu imagino que ele acredite hoje mais do que acreditou em algum momento que ele pode sim ter uma decisão favorável no Supremo. Uma visão muito particular. Então ele estava muito otimista, estava muito animado, sempre muito falante, né? Sempre muito prolixo, como é o Lula. Também sempre foge das questões mais espinhosas, né? Sim. A gente perguntou sobre o Haddad, sobre os erros do governo da Dilma, sobre os erros que ele mesmo, o PT, cometeram, e eles sempre davam um jeito de partir para outros assuntos, assim, muito focado, muito centrado na discussão do país, né, assim, do desemprego, da condução da economia, da entrega do patrimônio nacional, né, do desmonte da Petrobras, da venda do pré-sal. Ele estava muito preocupado em ressaltar esses pontos. Mas foi uma entrevista bem interessante, estava muito Mas articulado. como que foi o encontro dele com o Mino? Eles são amigos há mais de 40 anos. O Mino estava até há pouco relembrando o episódio que ele visitou o Lula na sede do DOPS, quando o Lula, então sindicalista, foi preso, né, e estava na sede do DOPS aqui em São Paulo. Ele estava relembrando esse episódio, mas como que foi esse reencontro? Olha, foi muito emocionante. Eles já não se viam há alguns meses, né? O Mino foi visitá-lo, não me lembro exatamente o mês, agora deve ter mais ou menos uns 6 meses, por aí. E se reencontraram, eles não tinham se visto, então desde da tragédia para os dois, né? O Mino perdeu o filho de Gianni Carta, o Lula perdeu o neto, né? E o Lula fez questão de tentar animar o Mino em vários momentos. O Mino estava se dizendo muito desanimado com a situação do Brasil, né? E ele, em vários momentos, falou que o Mino não podia se desanimar, que o Mino era importante, como a revista era importante para o país. Então, eu acho que isso fez bem ao Mino, assim, e ver o Lula nessa situação, acho que também o deixa animado. Eu queria ressaltar só o seguinte, o Lula tem essa esperança. Eu acho que as circunstâncias realmente fazem sentido para que ele tenha essa esperança. Eu, particularmente, acho que ele exagera. Eu acho que... Ele chegou a falar especificamente do que ele espera do Supremo? Então, ele disse que ele não vai sair em setembro em progressão de pena, que ele não aceita essa condição, que ele não quer um favor, que ele quer que seja feita justiça. Sim. E ele acha que depois das revelações do Intercept, ele tem todas as condições, o Supremo tem todas as condições de reverter a condenação do Moro, como já teve o Supremo nas últimas semanas,
né, tem tomado decisões muito mais contundentes em relação aos desvios da Lava Jato do que tinha tomado ao longo desse tempo todo. Eu continuo achando só que existe uma jurisprudência específica para o Lula. Existe uma pressão, né, tanto do governo, quanto dos militares, quanto do poder econômico e quanto uma parte grande da sociedade para mantê-lo na prisão. Então, eu, apesar de tudo que está acontecendo, eu particularmente tenho dúvidas de que uma decisão favorável ao Lula venha tão rapidamente. Posso estar enganado, mas eu particularmente não acredito, mas ele está muito animado. Assim, eu acho que um dos motivos dele estar tão bem é essa expectativa de que os casos que ele foi condenado sejam revertidos. E o Lula tem acompanhado as revelações da Vaza Jato? Como tem sido para ele ver de dentro da cadeia os reveses que o Moro e o Deltan Dallagnol estão enfrentando só agora, apesar de ele trazer esses problemas em relação à operação já há muitos anos? Aliás, eu acho que eu não apresentei Thaís Reis Oliveira, repórter da Carta Capital. Sérgio? Não, ele acompanha assim tudo, aliás, ele acompanha todo o noticiário. A gente, nessa entrevista, discutiu os assuntos do dia que estavam acontecendo. Passamos por alto no caso do Bachelet, porque quando a gente entrou na sala, tinha acabado de sair a declaração do Bolsonaro sobre o Bachelet, então não foi uma coisa que a gente explorou muito, mas a entrevista que tinha saído mais cedo do Bolsonaro, as revelações do dia anterior em relação ao Dallagnol, ele estava informado, estava sabendo. Ele lê, recebe coisas lá, tem acesso à televisão, então ele está sabendo. O que ele disse é que são revelações importantes, mas que os advogados dele sabiam, e tudo que está sendo dito está na defesa dele, ou seja, todos os pontos obscuros, né, a forma como ele e a defesa consideram que a Lava Jato agiu de forma partidária, eleitoral, está nas exposições dele. E ele disse que não tem volta, ele não quer um arranjo, ele quer que fique claro que o Moro, o Dallagnol e o resto da Força Tarefa agiram de uma forma política com um objetivo específico de prendê-lo, de ajudar na eleição do Bolsonaro. E ele disse que quando a inocência dele for provada, que ele vai cobrar do Estado uma reparação pelo que ele sofre, né? Financeira? Sei, é possível, mas eu acho que é algum tipo de reconhecimento de que houve um excesso, um exagero em relação aos casos dele. É o que ele pensa e espera. Agora, a Thaís ela fez uma matéria interessante essa semana, que é sobre os preparativos do Sínodo da Amazônia. Thaís, fala um pouquinho sobre... Então, essa palavra é um pouco estranha, mas tem ganhado um significado bastante importante desde que o Papa Francisco assumiu a chefia máxima da Igreja Católica. Quando os católicos falam em sinodalidade, na verdade o que eles querem é trazer discussões que estejam acontecendo nas paróquias do mundo inteiro e entre os bispos de várias partes do mundo para dentro da Igreja. Já houve, por exemplo, o Sínodo dos Jovens e agora, no dia 6 de outubro, vai acontecer o Sínodo da Amazônia, que está sendo tratado pelo governo Bolsonaro como uma possível ameaça à soberania e uma maneira de os ambientalistas e outras pessoas que, segundo eles, são ligadas à esquerda, trazerem esse assunto de novo para o plano internacional. Ele mal vai ter terminado de falar sobre esse assunto na Assembleia Geral da ONU, na qual o Brasil tradicionalmente faz o discurso de abertura, e vai estar ali tendo que enfrentar as cobranças de ninguém menos que o Papa Francisco. O sínodo acontece no dia 6 de outubro e os bispos de 9 países da região amazônica, né, representados pelo REPAM, estão trazendo os anseios das populações tradicionais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, para dentro do Vaticano, agora, até o dia 27. O governo está monitorando isso? É uma coisa curiosa, né? Esse envolvimento da ABIN É uma história complicada, porque o interesse do governo pelo sínodo começou a surgir ainda em fevereiro, quando surgiram na imprensa alguns ofícios mostrando que a ABIN monitorava a movimentação de bispos que estariam organizando esse evento. Naquela época, o GSI, comandado pelo general Heleno, e a ABIN negaram que estivessem monitorando o sínodo, não negaram qualquer arapongagem, mas deixaram claro que era um evento que sim preocupava o governo e falaram novamente numa suposta ameaça à soberania. No último fim de semana, o Bolsonaro foi questionado por alguns jornalistas e acabou respondendo que sim, o governo tem monitorado os bispos e criticou ainda um suposto caráter político que esse evento deveria ter.
Mas quando você fala em monitoramento, segundo dizem os generais do GSI, não é que eles estivessem realmente espionando, mas é que eles estão de olho em cada movimento que tenha acontecido até que esse evento vá acontecer em outubro. Então, eles estão realmente monitorando, estão de olho nisso. Quer dizer, é uma barreira sempre difícil de ser definida, até Sim. onde o cara está monitorando, espionando, Agora, monitorando, enfim. Thaís, você acha que da parte da CNBB, da parte do Vaticano, da Igreja, tem uma disposição de levar para essa reunião um tom mais crítico em relação ao governo Bolsonaro? Todos os documentos divulgados até agora pela CNBB e pelos outros organismos que estão organizando o sínodo mostram que sim. Apesar de os bispos com quem eu conversei e outros interlocutores querendo deixar muito claro que da parte da Igreja Católica não há nenhuma disposição para o conflito direto com o governo, eles são sim intransigentes na defesa dos povos tradicionais da Amazônia e da preservação do meio ambiente. Toda essa insurgência da Igreja Católica está muito bem colocada em todos esses documentos. Tem um trecho, por exemplo, em que uma carta que foi divulgada pelos bispos há algumas semanas, em que eles exigem que o governo, entre aspas, faça uma defesa intransigente dos povos tradicionais da Amazônia e lute contra o desmatamento. Então, é possível dizer que sim, da parte deles, que tem uma posição e que eles não querem recuar nessa posição. Como eu disse, um padre que faz parte da rede pan-amazônica, recuar nesses pontos para a igreja seria o mesmo que deixar de seguir o evangelho. Então, é impossível dizer que cada um deles não está de um lado agora, embora esse embate seja velado, pelo menos até agora. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção o governo Bolsonaro sempre recorre a uma ideia de que, quer dizer, transformaram a discussão, a crítica, a atuação dele no meio ambiente e o que está acontecendo na Amazônia em um risco à soberania. Então, quer dizer, o Vaticano, o Papa e a CNBB estão unidos em nome de um risco à soberania. O Macron ameaça a soberania brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o filho vai lá, o próprio Bolsonaro já disse, e o filho esteve recentemente nos Estados Unidos e querem fazer uma co-gestão da Amazônia com os Estados Unidos. Então, que soberania é essa? Não ameaça a soberania também. É estranho que esteja apelando para esse discurso, que soberania é essa? Aliás, o direito é dos Estados Unidos. Vamos dizer assim, partimos do princípio de que quem pode explorar a Amazônia são os Estados Unidos. E quando a discussão não é pela via da soberania, né, justifica-se o desmatamento, a devastação da Amazônia pela necessidade de desenvolver a região, né? Como se o desenvolvimento da região tivesse como premissa o desmatamento. E não é, né? Você fez uma matéria Em absoluto. É possível você crescer acima da média do país, a região crescer acima da média do país, com desmatamento zero. Né? E o que eu estou falando não é um sonho, uma utopia, não é nada disso. Uma ideologia unguista, não é? Ao contrário do Lula, não é uma ideia. Não, ao contrário. Eu conversei com ambientalistas, mas também com economistas, com pessoal que está acompanhando, que acompanha a dinâmica da economia na Amazônia, né? E eles observam alguns elementos que permitem dizer que sim, que é possível crescer sem desmatar mais nenhum hectare da floresta. Primeiro porque a pecuária que existe na Amazônia, ela é uma pecuária de baixíssima produtividade. Estima-se que é cerca de menos de uma cabeça de gado por hectare, né? E bastaria incorporar algumas técnicas mais modernas de criação de gado para você dobrar ou triplicar essa produtividade, né? Fora isso, você tem uma quantidade absurda de terras que foram ocupadas, normalmente para pastagens, e depois abandonadas, né? O pessoal não recupera essas terras porque é mais barato você pegar e desmatar outra área. Mas não é tão caro assim você recuperar essas áreas que já foram ocupadas e degradadas e destinar elas para a agricultura ou para a pecuária. Mas você tem uma série de produtos da própria floresta, produtos nativos da floresta, que tem, às vezes, rentabilidade superior a muitas culturas tradicionais, né? Um exemplo que foi mencionado pelo professor Ricardo Abramovay, economista, pesquisador da USP, é o do açaí,
né? Ele mostrou uma tabela de um trabalho de um colega que mostra que o quilo por hectare do açaí pode custar até R$ 26.000. Ao passo que o quilo por hectare, no mesmo período, no mesmo ano, 2015, custava em torno de R$ 3.200. O quilo de Açaí. Um quilo de soja, 3.200. O valor da soja por hectare, R$ 3.200. O valor do açaí por hectare, R$ 26.000. Né? Por quê? Porque o açaí é um produto muito valorizado no mercado. E é um fruto nativo da floresta. Né? Como o açaí, você tem o cacau. O cacau foi uma das primeiras culturas exploradas na Amazônia. Depois, no século XVI, salvo engano, ele foi introduzido na Bahia, e a Bahia tornou-se o maior produtor de cacau do Brasil. Só que essa produção cacaueira baiana, ela entrou em declínio no final dos anos 90 e ela voltou com muita força. Hoje o Pará é o maior produtor de cacau, né? Então você tem uma série de outros produtos que podem ser incorporados. E fora o potencial da biotecnologia, né? A gente está falando da maior biodiversidade do planeta, né? Então o que aí sim é um sonho, né? Seria a instalação de vários laboratórios, de vários centros de pesquisa por toda a Amazônia, justamente para você pesquisar esses ativos biológicos da floresta, né, para usar em cosméticos, para usar na indústria farmacêutica, para usar numa série de coisas. Então, e é uma coisa que inclusive pode diferenciar o Brasil do mundo. Né? Quer dizer, o professor Abramovay fala assim, olha, o Brasil não faz sentido o Brasil querer entrar na competição com a China ou com a Coreia nos eletrônicos ou nos microchips. A gente entrou atrasado. Né? Agora, na biotecnologia, a gente tem um diferencial competitivo. São as novas fronteiras industriais, né? Exatamente. E é isso, o Brasil sempre vivendo esse dilema. A gente, na verdade, abre mão, né, da tecnologia, do avanço tecnológico em nome de de produções atrasadas, que é o que acontece. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Eu me lembro do dado também da Biomapas, que é uma ONG, de que cada 10 hectares, um só é feito por algum tipo de produção de alto rendimento. Não. 6 são abandonados e 3 viram pasto, não é isso? Ou 6 viram pasto e 3 são abandonados. Mas o pasto desse nível de produtividade, de baixa produtividade. Eu me recordo que houve até um pecuarista que ficou famoso no auge da crise, salvo engano, do Pará, que ele próprio criticou os colegas dele, porque ele falou, olha, na minha propriedade aqui, eu tenho mais de 3 cabeças por hectare. Né? Só que o modelo que é utilizado na Amazônia hoje é um modelo ultrapassado. Né? Agora, para explorar a biotecnologia, né, Rodrigo, para explorar essa diversidade, você teria que ter um pensamento que vai na contramão do que esse governo faz. Quer dizer, você precisa de pesquisa, precisa de universidade, precisa de educação, precisa de investimento em tecnologia. E está sendo tudo desmontado, né? Quer dizer, não é só... A gente vê a queima da Amazônia, mas essa semana, por exemplo, você tem essa notícia aí de que não vai ter mais bolsas no CAPES, CNPq correndo risco, algumas universidades sem dinheiro, né, para pagar a luz. Soube recentemente que ia ter um evento, por exemplo, na Federal da Bahia, com convidados internacionais, e esse evento não aconteceu porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, a eletricidade foi cortada e não teve o evento à noite. Não, exatamente. As agências de fomento estão cortando as bolsas de estudo e de financiamento de pesquisa. As universidades federais estão sofrendo uma severa asfixia financeira. Né? Há instituições que estão, inclusive, pensando se vão ou não abrir vestibular para 2020. Olha a gravidade da situação. E não bastasse isso, você vê que o governo também está fazendo um aparelhamento ideológico de muitas universidades. Eu acho que tem um caso emblemático, que é inclusive tema de uma matéria escrita pelo René Ruschel, nosso colaborador de Curitiba, da Universidade Federal da Fronteira do Sul, né? Que é uma universidade que sempre foi muito progressista, que inclusive... está instalada, parte do terreno onde ela está instalada foi doada pelo MST, porque há um acampamento, um assentamento grande do MST na região, né? E foi uma demanda de movimentos sociais a criação daquela universidade.
E o Bolsonaro decidiu escolher o último da lista, né, que não por acaso é um bolsonarista. Uma pessoa que passava as tardes de domingo com a camisa da seleção brasileira. Que né, se declara cristão, né? que se declara um cristão conservador, pastor batista, e ministrava aulas de coaching e espiritualidade. Esse é o perfil que ele quer. A gente está falando do reitor da universidade. Né? E é esse o perfil que o Bolsonaro tá querendo colocar na universidade. E é curioso, porque no passado era o Bolsonaro que acusava as gestões petistas de fazer aparelhamento. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para a Thaís, porque ela foi ela que acompanhou esse tema, que é a história do jovem que foi chicoteado, né, como se estivesse ali na escravidão, por ter roubado, Sim. por ter sido acusado de roubar uma coisa. Furto, né? O furto Sim, de uma barrinha de na verdade, chocolate. Esse caso, na verdade, aconteceu em julho, mas esses vídeos circularam já há algum tempo nas redes sociais e só agora teve a repercussão que o tema merecia na imprensa. Esse crime, né, a gente pode dizer com todas as letras, aconteceu no supermercado da periferia da Zona Sul aqui de São Paulo, é uma rede de supermercados, na verdade, e esse garoto que vivia ali por perto, era usuário de drogas, vivia na rua, foi pego por 2 seguranças dessa rede tentando furtar uma barra de chocolate. A partir dali, esses 2 homens levaram o garoto para uma saleta escondida no mercado e entre produtos de limpeza ali, mantimentos do supermercado, ele foi açoitado com fios elétricos que se foram improvisados num chicote. Esses caras chegaram a colocar uma bola de papel na boca desse garoto para que ele aguentasse a tortura sem reclamar. Sem gritar. Sim. O boletim de ocorrência foi só feito por ele na semana passada, quando esse caso já havia estourado e as autoridades já haviam o procurado para tomar providências. Eu tive o desprazer de assistir ao vídeo, que é realmente chocante. Eles colocaram esse rapaz de 17 anos nu, com a boca vendada, chicoteando ele diante de caixas de parecia ser cebola, algum vegetal, e ele só podia se contorcer de dor. Né? É inevitável você pensar que é exatamente o mesmo tipo de castigo físico que era aplicado aos escravos. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, né? E não há outra palavra para descrever isso. Foi um crime de tortura, assim está sendo enquadrado, né, pela Polícia Civil. Os 2 seguranças já foram presos. A rede de supermercado, que se chama Ricoh, é bom mencionar, ela disse que se disse chocada e responsabilizou a empresa de segurança terceirizada. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de conduta Sim. em grandes redes de supermercados e não é a primeira vez que eles empurram a responsabilidade para as empresas terceirizadas de segurança, né? Mas, evidentemente, não tem como escapar da responsabilidade nesses casos. Eu acho que tem um outro ponto também. Obviamente, muita gente dirá o seguinte, mas vocês não podem, é responsabilidade vocês associarem isso a autoridades como Bolsonaro, como Witzel, mas aí a gente pode sempre lembrar aquela história erroneamente atribuída ao Pedro Aleixo, né? Disse que o Pedro Aleixo, que era um ministro, que foi participar de uma reunião lá no ato institucional número 5, teria dito, ele não disse isso, não nesses termos naquela reunião. Meu medo não é o governo, meu medo é o guarda da esquina, né? Essa frase não foi dita por ele, mas ela é muito sintomática. Se não foi dita, ela serve muito bem, a gente fica com a versão que é muito boa. Porque é o seguinte, se tem alguém que está chancelando essas coisas, autoridades chancelam isso, obviamente que isso tem esse resultado, ou seja, seguranças, policiais se acham investidos do poder de atuar dessa forma, seja açoitando, seja sufocando alguém até a morte e seja matando. Tanto que se a gente vê os dados aí de violência, houve uma queda aí dos assassinatos, mas houve um aumento em vários estados da violência policial. Sim. Então, né, quando você tem um cara como o Witzel lá que comemora o assassinato do sequestrador, e a gente precisa dizer o seguinte, não que
que a morte do sequestrador em si tenha sido um erro da polícia. Não, diante Não. das circunstâncias, ela é até natural, né? Mas o fato dele ter comemorado ou do Bolsonaro defender a tortura como ele fez no caso, agora volto a repetir no caso do pai da Michelle Bachelet, ou do Dória também falar que bandido bom é bandido outro, que qualquer um vai ser executado, abre espaço para esse comportamento. Então eu acho que isso, infelizmente, tende a ser mais recorrente do que a gente imagina. Lembrando que ele celebrou a morte do sequestrador no Rio de Janeiro, o governador Witzel, numa semana em que morreram 6 jovens em operações da polícia violentas incursões da polícia nos morros cariocas. Então, assim, realmente há uma política de incentivo, né? Não, acho que também não dá para contemporizar Existe isso. um discurso que chancela a violência como uma maneira de resolver as coisas, isso em todas as esferas, tanto na esfera institucional, pública, quanto na vida cotidiana, que é triste que a gente veja. Mas assim, a imagem do garoto aqui em São Paulo, me desculpa, mas aquilo é escravidão. É aterrador. Aquilo são capitães do mato contratados para E veja bem, sabe, disciplinar. sabe, Vale lembrar que o Brasil de fato revelou que essa rede, na verdade, já protagonizou outras histórias de castigos físicos envolvendo menores e fios elétricos usados como chicotes. E não é a primeira vez que essa rede, a rede Ricoh de supermercados, protagoniza cenas de violência envolvendo seguranças e menores de idade em situação de rua. E uma outra coisa também, assim, essa violência é sempre uma violência covarde, né? Porque assim, a gente vê um monte aí de machões, né, muito favoráveis a esse tipo de ação, mas ela é sempre covarde. Ela nunca é, por exemplo, uma coisa olho no olho, eu tô com a arma. Não é um duelo no Velho Oeste, daqueles... Sim. Né? Não, é sempre isso. É uma criança, é um menor, é um deficiente, e é mais de um contra, né? Sim. É um grupo contra um, assim, é uma coisa bem típica. Então, assim, é também uma violência sempre muito associada à covardia e, em grande medida, ao ódio de classe, porque também normalmente são negros, né? É gente da periferia, né? Também é típico desse momento e dessa defesa do ódio, da intolerância que a gente vê florescer nesse país, né? Bom, eu preciso encerrar aqui o programa, que eu estou sendo avisado que a gente já excedeu em muitos minutos. Eu agradeço a presença do Sérgio Liro, diretor executivo de Carta Capital, da Thaís Reis Oliveira, repórter, e nos encontramos numa próxima ocasião, no próximo fechamento da revista Carta Capital, onde estaremos aqui com esse programa de título muito inovador. Sempre. Fechamento, sempre iniciando o programa. Começa pelo fim. Começa pelo fim. Ó, iniciamos mais um fechamento. Então, até a próxima e um bom fim de semana para todos. Até mais. Até, tchau.